gente, bem-vindos ao podcast Social Girls. No tópico de hoje a gente vai abordar uma temática muito importante que infelizmente não tem tanta visibilidade, que é sobre a dificuldade das mulheres, a opressão que elas passam para conciliar as demandas sociais e profissionais. E para realizarmos o debate de hoje, nós vamos contar com nossas queridas convidadas Carol, Patrícia, Keren e Alexandra. Bom, nossa primeira pergunta vai para nossa cientista, Keren. Keren, é um prazer estar com você aqui e nós gostaríamos de compreender como você vê o cotidiano acadêmico, como você consegue conciliar a vida do maternar, que nós sabemos que não é fácil de lidar, tanto como o seu projeto científico e a sua vida profissional. Bom, gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço muito pelo convite. Eu me chamo Keren Moraes, eu sou mãe, cientista, mulher e psicoterapeuta e vou contar um pouquinho da minha rotina, não é? Como profissional na maternidade também. Bem, meu marido costuma dizer que eu sou muito centrada, mas ao longo do tempo eu tive que driblar muitas coisas e aprender a lidar com a rotina. Por exemplo, eu já tive que aprender a estudar com o choro do meu filho, na maioria das vezes, por não ter com quem deixá-lo e não ter muito apoio, porque meu marido trabalha e eu trabalho home office. Então, muitas vezes eu tento acordar mais cedo, tento escrever pelo menos 3 linhas de um livro ou estudar algo, porque não fazer nada pra mim durante o dia é angustiante e eu preciso produzir algo durante o dia em prol do meu trabalho. Delicado esse relato da Keren, né, gente? Imagino o quanto seja difícil trabalhar em home office, ter que dosar a atenção entre os filhos e o trabalho. A sensação, muitas vezes, né, que acaba gerando, querendo ou não, de improdutividade e tá ali dando o seu máximo, na verdade, e muitas vezes sem rede de apoio. E muitas vezes é um reconhecimento necessário, né, Keren? Mas agora para nossa querida Carol Bezerra, conta pra gente em quais âmbitos você, como assistente social, percebe que há falhas nas políticas públicas que na verdade deveriam contribuir no cotidiano das mulheres. Gente, muito prazer, meu nome é Carol Bezerra, sou mãe, sou mulher e sou assistente social. E é muito bom estar aqui com vocês, agradeço muito vocês terem me chamado para participar do podcast. Podemos ver que a ausência do Estado reflete em falhas para atender a todos que precisam. E essas falhas, elas são prejudiciais não apenas para as mães, mas também para as crianças, que acabam muitas vezes sofrendo por conta de precisar de responsabilidade de outras pessoas e até mesmo no desenvolver da escola. E dentre outras consequências negativas que a gente sabe que existem, né? É muito importante o que Carol trouxe pra gente, porque a gente sabe que essa demanda, ela precisa ser atendida, mas infelizmente o número, por exemplo, de creches que nós temos não é suficiente para atender esse público. E quando tem creches, a gente não sabe como é que está a estrutura dessas unidades. E aí, quando ela estava falando sobre essas coisas, me fez lembrar um caso que vi nos jornais esses dias, no Jornal de Pernambuco, também saiu, no Diário de Pernambuco, e aí eu quis trazer para vocês essa matéria. E aí, é desse ano, esse caso, 2024, e aconteceu aqui em Recife, no Morro da Conceição. E foi uma creche onde teve 2 casos de abuso sexual em crianças, para refletir como tá essas questões da estrutura das unidades que existem. A mãe relata que a sua filha de 3 anos teria sido vítima de um estupro, de um abuso sexual. E aí, no relato dela é o seguinte, abre aspas, ela ficou 2 semanas doente e retornou na segunda. Terça-feira foi que aconteceu isso. Ao chegar na casa da avó, ela me disse que não conseguia fazer xixi. Me falou que fazia força, mas não conseguia urinar. Foi aí que ela pediu para tomar banho. Pedi para que dissesse a verdade e ela disse que foi o tio que mexeu no pipiu muitas vezes e que doía muito. E esse caso, ele estava sendo investigado pela polícia, porém não tem mais nenhuma atualização. E além da questão de como está sendo abordadas essas crianças, como está acontecendo essas coisas, porque a polícia não está investigando essa violência contra a criança.
E as mães ficam recelosas de deixar suas crianças nesses ambientes para poder trabalhar e conciliar as coisas da sua vida. E nessa mesma creche, teve a denúncia de uma criança, a mãe denunciou, né, que tem um filho de 2 anos e que também fazia parte dessa instituição, e é uma criança do espectro autista. E ele estava bastante assustado e não queria voltar para a creche, além de estar apresentando um comportamento mais agressivo. O menino também está com medo de tirar a roupa e tem se queixado de dores nas partes íntimas. E tudo isso também tem relação com esse tio que dava banho nas crianças. Então a gente sabe que precisa ser investigado, mas que infelizmente as crianças vivem nesse dilema e que as mães ficam tentando conciliar entre deixar as crianças no local que ela espera ser confiável, mas não tem certeza de que vai ser ou não. Com base no que as meninas falaram, né, com base em todas essas realidades, isso me lembra muito um artigo que eu li de Danielle Kergoat, onde ela retrata 2 princípios. O nome do artigo é Divisão Sexual do Trabalho e Relações Sociais de Sexo. E nesse artigo ela fala sobre 2 princípios, que é o princípio da hierarquização, onde o trabalho de um homem acaba valendo mais que o trabalho de uma mulher, e o princípio da separação, onde existe trabalho de homens e trabalho de mulheres. E é nisso que a gente começa a perceber essa mudança realmente na fala das meninas, né? Só um momento aqui, rapidinho. É da escola do meu filho. Alô? O Kevin brigou de novo. Gente, eu preciso ir. Tchau! Peraí, eu sei que você tá amando esse episódio da Social Girls, mas eu também sei que você ama mulheres e ama pequenos negócios. Então, vamos para a indicação de hoje, que é Clarita. O catálogo vai passar aqui do lado, ou o próximo, né? Fica com a edição. Então, Clarita, berloques, prata, tudo que você precisa para ser maravilhosa. Social Girls, aprovamos Clarita e usamos Clarita. Venha você também ser uma mulher maravilhosa. A partir de 120 você ganha um gloss de brinde, e em compras a partir de 199 você ganha um reloginho para sua coleção. E agora, acabou a indicação e vamos voltar para o episódio de hoje. Vida de mãe é mesmo a correria, né? Como acabamos de ver a nossa convidada tendo que se retirar do nosso podcast devido ao imprevisto que aconteceu na escola do filho dela. Mas, com sentimentos de gratidão, nós encerramos o podcast de hoje. Essas temáticas que foram abordadas são de grande importância para a gente entender as dificuldades, né, as pressões que a mulher enfrenta no seu dia a dia, né? Toda essa coisa de conciliar a vida de mãe com o lado profissional é muito complicado. E assim, quando a gente tem a oportunidade de entrevistar, de ter essa partilha de experiências, a gente vê que são situações mais comuns do que a gente imagina, né? De ter essa rotina árdua da mulher ser oprimida pela sociedade, na questão de conseguir ter a feminilidade, de conseguir dar conta da profissão, de conseguir ser uma boa mãe, dar atenção aos filhos, dar atenção ao marido, dar atenção à família, de conseguir ter uma vida social, também ter amigos. Então, a gente vê que é uma situação teoricamente muito trabalhada, mas quando a gente tem a oportunidade, não é, de conseguir ter essa troca com elas, é extremamente alertante, sabe? O quanto a situação é corriqueira, mais do que a gente imagina. E sem contar o sentimento de comparação, né, com muitas vezes com outras realidades que essas mulheres enfrentam, e além também da questão da cobrança interna mesmo, né, por dar conta de tudo, O que eu acho também é que quando elas entre si também têm essa oportunidade da troca e de ver que passam por situações congêneres, dá uma sensação de eu tô fazendo o melhor que eu posso, entende? Eu tô dando o meu melhor e não é só eu que tá nesse barco. Então, achei que foi imprescindível a nossa conversa de hoje, nosso episódio.